Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O assunto dessa nossa aula é trabalho de uma força variável, tá? Mas antes disso, tenta lembrar o que eu disse para vocês nas aulas anteriores. Imagina que esse retângulo que está em preto é qualquer objeto. E eu vou tentar aplicar uma força nesse meu objeto. Vamos supor que eu aplico uma força aqui de 20 newtons. E eu vou mover esse objeto talvez por uma distância aqui, vamos considerar aqui de 5 metros. Quanto que o meu corpo precisa ter de energia para que eu movimente esse objeto por 5 metros mantendo uma força de 20 newtons? Pessoal, essa força de 20 newtons é chamada de força constante, porque conforme eu estou andando 5 metros, no primeiro metro, no segundo metro, no terceiro metro, eu sempre estou mantendo a força de 20 newtons. Quando você tem uma força constante, ou seja, em todo o intervalo ela é sempre a mesma, para você poder calcular quanto de energia o seu organismo precisa ter para movimentar isso, você usa a fórmula trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Repara que nesse exemplo a força é todo o intervalo 20, a distância é 5, e como o meu deslocamento está na horizontal e a força está na horizontal, o ângulo é de 0 graus. Resolvendo tudo isso daqui, cosseno de 0 é 1, você tem uma força dissipada aqui de 100 joules. Ou seja, você precisa ter 100 joules acumulado no seu corpo para você realizar esse movimento. Mas na natureza, pessoal, nem sempre os objetos se comportam com uma força constante. Imagine esse mesmo bloco sendo deslocado por 5 metros. Então aqui eu tenho a posição inicial 0, e aqui 5. Mas eu começo a fazer uma força aqui, ó, de 20 newtons. Aí depois, lá no final do primeiro metro, eu já estou um pouco mais forte, ó. Comi mais. No final do segundo metro, eu estou um pouco mais forte. Do terceiro metro também, do quarto metro também. Ou seja, a minha força, ela está aumentando sempre que eu estou andando com esse objeto. Então, por exemplo, ela sai de 20... Aí ela vem aqui para 22. Depois essa força ela vem aqui para 24. Depois essa força vem para 26, 28 e 30. Ou seja, eu começo com 20 e no final eu já estou com uma força de quanto? De 30 newtons aqui, ó. Esse tipo de força, pessoal, eu digo que é uma força variável. Ela está variando durante o intervalo todo. E aí você não pode mais usar essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, que trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Por que não? Porque no primeiro momento eu estou com uma força de 20 newtons, depois eu vou para 22, e lá no final vamos supor que eu cheguei com 30 newtons. Então o que eu quero deixar para vocês aqui nessa videoaula? Que quando essa força ela está variando, ela está aumentando, eu estou ficando mais forte como espinafre, o que eu faço? Eu tenho que calcular a área da figura. Eu vou demonstrar para vocês futuramente que quando eu calculo a área dessa figura, eu encontro o trabalho. Ou seja, o número da área é capaz de me fornecer quanto de energia o meu organismo precisa ter para movimentar esse objeto. Então vamos lá, como que eu vou calcular a área dessa figura? Pessoal, que figura que é essa que vocês estão vendo aqui? É um trapézio, ó. Isso aqui é um trapézio. O que é um trapézio? O trapézio é uma figura geométrica onde ele tem uma base maior e uma base menor. Eu vou chamar essa parte aqui de base maior, eu vou chamar essa parte de base menor. E esse pedaço aqui embaixo, ó, é como se fosse a nossa altura. É como se o trapézio tivesse assim, ó, pessoal. Esse aqui é um trapézio. Vou descer ele aqui assim, ó. Esse é o que vocês estão acostumados a ver lá no ensino médio, certo? No ensino fundamental. Você tem a base grandona, aqui você tem a base menor e aqui você tem a altura. Só que eu estou pegando esse trapézio nessa figura e eu rotacionei ele 90 graus. Por isso que a altura, ó, ela veio aqui embaixo. E para quem não lembra, quando eu tenho um retângulo, a área do retângulo não é base vezes altura? Quando eu tenho um trapézio, a área de um trapézio é base maior
mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Pronto. Agora é só você calcular e ser feliz. Quem é a nossa base maior nessa figura? Olha cá, ó. Vou colocar de verde para vocês. É todo esse pedaço aqui que eu estou marcando, ó. Se for o caso aqui, ó, ela sai do 0 e chega até o 30 nesse exemplo. Quem é a nossa base menor? É o 20 aqui, ó, esse pedacinho. Quem é a altura dessa figura? Ah, esse pedaço todo aqui embaixo, ó, que sai de 0 e chega em 5. Dividido por 2. Pronto, ó, 30 mais 2 dá 50. Eu faço 50 vezes 5 sobre 2. Dá 250 sobre 2. Isso dá 125. 125 o quê, moçada? Joule, tá? É o que eu preciso ter de energia no meu corpo para movimentar esse bloco. Eu calculo a área e o que eu encontro? Eu encontro o trabalho. Muito bem. Vamos então pegar mais um exemplo? Qual que é o trabalho realizado para eu deslocar esse objeto por 6 metros, certo? Sabendo que eu comecei com uma força de 20 e acabei com uma força de 40. Aí você está falando assim, professor, eu sei que isso daqui é um trapézio, basta eu achar a área do trapézio, mas eu esqueci a fórmula do trapézio. Não tem problema, pessoal. Você pode fazer assim, ó. Se você esquecer a fórmula do trapézio, você pega aqui, ó. Acha qual é a fórmula do triângulo. Depois você faz pro retângulo e soma os dois. Vamos fazer para vocês verem como que dá certo? Ó, olha que legal. Vou fazer a área do triângulo. A área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? Quem é a nossa base aqui? A base é tudo isso aqui embaixo que vale 6. Quem é a altura? Olha a altura aqui, ó, onde eu estou pondo de preto. Sai do 20 e vai até o 40. 40 menos 20 dá 20. Dividido por 2. Aqui dá 120 sobre 2. Isso daqui dá 60 joules. Beleza? Agora vamos fazer aqui a área, ó. Vem comigo aqui, ó. Fazer a área desse retângulo. Olha que fácil. A área do retângulo. Base vezes altura. A base é 6. A altura é 20. Então eu faço 6 vezes 20 dá 120 joules. Então qual que é o total de energia que vai me dar a área total? 60 joules mais 120. Isso aqui dá como resultado 180, tá? Fiz diferente só para vocês observarem. Se quiser fazer pelo retângulo, pelo trapézio, sem problema nenhum, ó. A área é igual Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Pessoal, olha lá, quem que é o nosso Bzão aqui nesse caso, ó? Essa base aqui, essa grandona, que vale 40. O Bzinho, esse pedacinho aqui embaixo, que vale 20. Olha a altura aqui, ó, que igual eu fiz no exercício anterior com vocês. Esse pedaço aqui, ó, que vale 6. Tudo isso dividido por 2. Você pode simplificar aqui, ó, 6 por 2 dá 3. Aqui vai ficar 40 mais 20 dá 60. 60 vezes 3 dá 180. Tá? Então, os dois jeitos aqui são válidos.